sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma roda de conversa aqui do IBT. Eu sou Lídia Maria de Lima, estou com a Dália Denner, que sempre me acompanha nessas rodas. E hoje a gente está recebendo o Dr. Eduardo Gouveia, médico psicanalista, atende aqui no Arujá e veio bater um papo com a gente nessa manhã em que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental dos homens. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigado, Lídia, obrigado, Dara, pelo convite. Uma alegria estar aqui. Que bom, que bom. A gente ainda está celebrando, ou pensando, ou discutindo a questão do Novembro Azul, que é uma data reservada para pensar a questão da saúde masculina. A gente geralmente tem toda uma ênfase nos cuidados, na necessidade de exames de próstata e afins, mas hoje a gente queria pensar numa discussão um pouco mais ampla, pensar na questão da saúde a partir de uma maneira holística. Então a gente vai fazer um enfoque na questão da saúde mental. Doutor Eduardo, vamos conversar aqui um pouquinho. Antigamente, quando a gente falava na questão da saúde mental, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era a ausência de doenças mentais. Como é que a gente pode pensar a questão da saúde mental hoje, sem esse estigma, né, de não tenho saúde, não tenho uma doença mental, ponto? Acho que a pergunta já coloca um pouco assim, né, de como isso mudou, né? Sem doença mental, né? Parece muita coisa, né? Dizer assim, sem doença mental, né? E me lembrei agora, né? Tem uma definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Que é o pleno bem-estar, né? Da saúde, do ser biopsicossocial. Esse pleno bem-estar é muito idealizado, né? Sim. E já é subjetivo ainda, além de tudo. É subjetivo. Então, acho que pensar a saúde mental é também pensar os percalços da saúde mental, né? E não só uma ideia, né, limpa de que bem-estar é esse, né? E a gente tem, não sei se culturalmente, na minha visão culturalmente, uma dificuldade para os homens de acesso e de cuidado à saúde. Cria-se um bloqueio. Como é que você percebe isso no campo da saúde mental? Culturalmente também. Né? Eu acho que é a incidência da cultura, né? É a incidência do campo social, né? Incidindo sobre uma diferença, né, de gênero, mas que é produzida culturalmente, né? Então, por exemplo, no campo da saúde mental, é sabido que as mulheres adoecem mais, né? Tem um risco maior de transtorno mental durante a vida, né? Mas, paradoxalmente, quando se olha os índices de suicídio consumado, né, são os homens que mais se matam, né? Então, essa discussão que vem da saúde como um todo, mas também não é só da saúde, né? Em geral, por exemplo, os seguros de carro também são maiores para os homens, né? Sim. Marcando uma diferença, né? Então, os homens, por exemplo, procuram muito menos, né, a medicina para fazer consulta médica. Né? As mulheres se consultam muito mais que os homens, né? Então, essa diferença acaba que também chega, né, no campo da saúde mental. Né? Essa é só uma estatística, né? Essa dos suicídios consumados. Então, esses dados apontam, né, epidemiologicamente, apontam para uma diferença. Né? Então, que diferença é essa? Eu acho que é uma diferença vinda da cultura. Né? Eu penso que sim também. É interessante porque, assim, eu acredito que o sofrimento humano talvez seja muito similar dentro de algumas características genéricas, tipo, uma pessoa ansiosa é uma pessoa ansiosa, independente se é um homem ou uma mulher, né? Só que na manifestação, nas defesas,
na sacada, ou eu acho que tem alguma coisa diferente acontecendo comigo, talvez isso seja mais facilitado à mulher, até porque, sim, culturalmente existe aí uma abertura maior. A mulher pode expressar mais emoções, lidar mais com emoções, enquanto espera-se que o homem, dentro de um grupo social, seja mais assertivo, mais durão, mais, enfim, mais impostado. Isso, o campo do homem não chora. Muito mais também culturalmente a gente está falando aí de uma América Latina, onde existe talvez o machismo, enfim, prevalecendo ainda. Não sei como o Eduardo vê isso também, né? Eu acho que entra assim nesse aspecto cultural, pelo menos assim. Estou tomando por base, eu não tenho nada pesquisado, cientificamente falando. Estou me baseando um pouco na minha prática, mas vai um pouco por aí. Acho que a gente pode pensar um pouco nessa questão da prática. Acho que para os dois. Como é que é no consultório para vocês? A Dália enquanto psicóloga, o Eduardo enquanto psiquiatra. Quem é que chega no consultório de vocês? A gente consegue perceber essa movimentação maior de homens, de mulheres? Vocês conseguem perceber diferenças nas queixas ou no trato desses pacientes que chegam nos consultórios? Na minha clínica, sim. Eu diria assim, tem épocas mais marcadas. A mulher chega, não tem uma data específica, né? O homem, ele chega no consultório com uma queixa, né, quando ele percebe que falhou, né? Então, assim, seja porque acredita que falhou sexualmente, seja porque perdeu o emprego e ele acredita que isso seja uma falha, quando ele lida com alguns aspectos ligados à identidade, alguns papéis que ele representa socialmente, e ele percebe uma inadequação que gera um sofrimento, ele acaba gerando uma ansiedade, às vezes ele deprime, às vezes é uma angústia, mas é onde ele vai. A mulher, a procura, pelo menos na minha clínica, ela é mais difusa. Não precisa acontecer alguma coisa, né, ela se percebe diferente, ela se percebe infeliz, ela se percebe preocupada, ela quer se conhecer simplesmente e ela busca, né? Nos casos clínicos que eu atendo, sempre tem alguma coisa assim, é como se fosse eu tive que me provar e falhei, né? E isso me gera uma angústia e é onde eu busco. Da imagem. Da imagem. De uma certa imagem, né? Isso, do isso. Modelo. Lógico, não é um caso único, não é uma regra, mas boa parte sempre ligado a alguma coisa. Então, olha, eu acabei a minha faculdade, eu não estou conseguindo me inserir no mercado, isso me gera angústia, né? Tem alguma coisa errada comigo. Acabei meu casamento, isso me gera angústia, vou procurar ajuda. Eu tenho ali, perdi um emprego depois de muito tempo, quem eu sou? Novamente, gera uma angústia, tem essa busca, né? É como se fosse assim, eu idealizei um papel, idealizei um eu, alguma coisa não tá legal nessa idealização, né? Não tô conseguindo atender expectativas minhas de outros, enfim, sociais, tanto faz, e é onde ele busca, né? Mas sempre tem um evento ligado, né? Que é o estupim. Como é que você percebe isso, Eduardo, lá no seu consultório? Eu deixei a Dália partir na frente para pensar um pouco, né? Ele vai colar, ele vai colar. Eu acho que a procura acaba sendo maior das mulheres, sim. Não sei se eu consigo, assim, esses nuances de uma diferença, né, na formulação da queixa, da demanda. Teria que pensar, né? Teria que pensar. Mas eu penso que tem o homem e a mulher sofrem por, digamos assim, estilos e modalidades de sofrimento diferentes, né? No sentido de que eu não acho que tem uma diferença assim, se eu pudesse dizer assim, no projeto da natureza. Sim. Né? Não acho que é uma diferença no projeto da natureza, por assim dizer. Mas, justamente, a incidência do cultural faz com que homens e mulheres sofram diferentes. Isso, reagem. Né?
Então, sim, essa imagem, né, do homem, do cabra macho, né, de não sofrer, carrega um estilo aí por sofrimento, né, dos homens, tanto quanto se a gente for pensar, né, desde outros pontos de vista, né, o que atinge as mulheres socialmente falando. Então, eu acho que tem estilos, né, modalidades de sofrimento diferentes, né? Vamos para quem está assistindo a gente, vamos tentar ilustrar então esse caso. A gente sabe que tem as diferenças. Como é que a gente classifica ou como é que vocês identificam essas diferenças? Para mim tá fácil, mas para quem tá lá em casa, será que a gente consegue perceber essas diferenças? Assim, minha leitura aqui pensando no que a Dália está me dizendo, eu vou para um lance de poder. Os homens estão preocupados em falhar. E as mulheres? Para onde é que vai esse sofrimento? Como é que onde é que cola esse sofrimento? Eu diria que assim, a forma de expressar talvez o sofrimento seja um pouco diferente, né? Então, por exemplo, quando a mulher sofre, ela vai, num primeiro momento, falar com a mãe, com a amiga, às vezes ela fica mais chorona, né? Se ela for um pouco mais fóbica, né? Não quiser lidar com isso, ela vai consumir horrores no shopping, enfim. O homem, no primeiro momento, ele vai malhar, ele vai tentar extravasar aquela energia. É comum ele buscar aliviar um pouco, né? Então, às vezes, uma questão aí de beber um pouco mais para poder relaxar, para poder dormir. Eu acho que são reações talvez um pouco diferentes. Mas honestamente, eu não sei se dá para a gente generalizar, Sim, porque entram também, claro, a questão das subjetividades, né? Aquela coisa do como eu aprendi a lidar com as minhas dores, né? E isso é do universo particular, independente da questão do gênero. Mas sim, eu acho que na manifestação, na permissão de manifestação, ou nos recursos que ele criou no decorrer da vida, talvez a forma de lidar com a dor seja um pouco diferente. Tá? É nesse sentido. Sim, concordo. O recurso e a permissão ao recurso. Sim, Né? Permissão ao recurso de beber. sim. Eu penso que tem uma permissividade maior, né? Esse recurso Sim, o recurso ao beber é uma permissividade maior sim. para os homens. Para os homens, isso. É nesse sentido. Eu tô pensando aqui justamente nessa história do bebê, né? Eu li uma matéria essa semana falando sobre a questão da saúde mental masculina, em que um dos entrevistados dizia assim, ó, eu fui educado para não procurar ajuda psicológica ou psiquiatra. Se tem um problema, me aconselham a beber. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é forte na nossa cultura e o quanto isso está expresso nas músicas, por exemplo, né? Que as pessoas vão ouvindo. Então, é a bebida que alivia a minha dor, é a bebida que celebra o meu novo amor, é a bebida que, sei lá, me faz esquecer a mulher que me abandonou. Como é que essa questão do vício da bebida colabora para manutenção dessas questões, dessa anestesia do sofrimento, ou como é que ela impulsiona a questão de uma questão social, e uma questão de doença mental mesmo, né? Porque vai para o campo do vício. Como é que você enxerga isso culturalmente, Eduardo? Ou é um exagero meu pensar assim? Não, eu acho que o recurso, do ponto de vista cultural e social, ele está mais facilitado aos homens, né? Em que sentido? Né? De que, pelo menos assim, né, de um ponto de vista assim, de ficar mais público, né? Eu não saberia dizer assim como que é a incidência disso, essas taxas exatamente comparando entre homens e mulheres, né? Mas tenho a impressão de que tem uma facilitação maior para os homens, né? Ou as mulheres fazem mais escondidos também, fazem mais escondidas, né? Fazem mais reservadamente, né? Mais com mais reservas mesmo, né? E esse recurso vai
atolando, vai anestesiando, né? A tarefa de lidar com o problema, né? Então, e aí é um recurso assim que vai se fazendo companhia, né? A bebida, o uso de substância, né? Então, eu penso assim, como é que seria lidar com o problema ficando de cara limpa, né? E sem fazer recurso, né? Porque uma coisa é um episódio, assim, né? Um recurso num caráter mais recreativo, episódico, né? Que usou aqui e acabou. Né? E outra é se esse recurso vai se instalando, né? Vai ficando frequente, né? É sim uma procura de anestesiamento, né? De afastamento, né? De não ficar com a cara limpa. Como é que eu fico, né? Como que eu encaro, né? De cara limpa. Me parece que algumas pesquisas indicavam muito isso, que na pandemia isso aumenta, né? Não sei como é que foi para vocês, se vocês viram isso no consultório, mas esse uso aumenta. As pessoas passam do recreativo para algo que... O que é que me sustenta nessa quarentena, nesse confinamento? Como é que refletiu nos consultórios, vocês perceberam? Não, refletiu num tipo assim, na pandemia foi uma coisa interessante porque as famílias ficaram num espaço às vezes reduzido por mais tempo do que habitualmente ficaram, né? Sim. Então aquelas coisas de válvulas de escape que cada um tinha, por trabalho, por academia, por futebol, por encontro, por atividades, né? Por grupos diferentes, acabaram tendo que se conviver, né? Acabou tendo que se conviver no mesmo espaço, muito mais gente, às vezes espaços restritos, menores mesmo, né? A gente não está falando aí somente de uma classe média, né? Sim. Estamos falando de pessoas também com menos recursos. Então, assim, é lógico que o pavio também foi ficando um pouco mais curto, né? A tolerância à frustração, a invasão de espaço, que antes eu era dona do pedaço, né? Uma mulher dona de casa, eu era dona do pedaço, eu tinha o meu espaço, agora está todo mundo aqui, né? O outro passou a invadir o espaço de casa à medida que a gente começou a ter ali videochamadas, então a gente passou a gente passou a conhecer a casa de todo mundo, né, por conta das videochamadas. Então, nesse sentido, a forma de lidar, né, com o outro, eu acho que mudou. E às vezes sim, a tolerância, conseguir lidar com o próprio estresse, eu não tive mais tantas alternativas. Sim. Porque elas chegam a se tornar, elas chegam a esgotar depois de um ano de quarentena, né? Vamos dizer, de isolamento, né? Então, é nesse sentido que eu acho que muitas coisas vieram à tona, muitas frustrações vieram à tona. E aí sim, a busca, pelo menos no consultório, foi muito maior. Uma outra linha de frente são as pessoas que trabalhavam na linha de frente, com uma necessidade ali de amparo, de acolhimento, porque eram pessoas que, infelizmente, faltava remédio, faltava equipamento. No primeiro momento não se sabia o que estava acontecendo, não, o que era, depois, né? o que viria, o que era, como é que era, mas efetivamente pacientes morriam em hospitais, né? Então todo esse pessoal da linha de frente precisava ser acolhido, porque era uma dor tremenda e isso independeu de gênero. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala de gênero, é uma coisa interessante que me passa exatamente isso. Depende também de qual nível socioeconômico a gente está falando. Às vezes a gente tem mulheres, mães, donas de casa, né? E aí, num nível socioeconômico mais complicado, mais comprometido, que não sai de casa, então ela tem menos recursos para lidar com aquela dificuldade, com um aspecto mais emocional. Aí o marido sai, vem do trabalho, ou ele passa no boteco antes para tomar uma para desestressar, e ele chega com toda aquela carga de estresse, o que não significa que aquela mulher que está em casa não tem. Né? Exato. Só que às vezes a permissividade, entra um pouco nessa questão da permissividade. O que eu faço e onde é que eu extravaso?
o meu sofrimento. Como é que eu extravaso o sofrimento? Às vezes as condições, culturalmente, socialmente, economicamente, tem formas diferentes de lidar, né? E às vezes pode acometer mais um, mais outro. Isso, assim, é um livre pensar, né? Mas sim, Lídia, você tem razão. Mas na pandemia eu não senti muito essa questão do gênero, né? Eu particularmente tive aí buscas maiores em alguns nichos, dada a realidade de trabalho, socioeconômica, enfim. A proposta é sempre tempo de render homenagem para esses profissionais aí que trabalharam, Com certeza. né, duríssimo na pandemia. Com certeza. Você lembrou disso, acho que é importante, né? E quanto a esse aspecto da pandemia, né, a gente tem pouco em conta de que a gente existe nos espaços. A gente tem um pouco depositado, né, da nossa vida em cada espaço, né, em cada lugar, né? Tem cada um de nós temos assim, né, a ser constituído, criado, cartografado os nossos lugares de vida, né? E na pandemia foi isso que ficou subvertido, né? A gente ficou confinado, né? Assim, deixou de circular, né? Então, eu acho que isso por si só né, um aspecto, né, um ponto de vista, né, quanto ao que aconteceu na pandemia com reclusão, né, e isolamento social, né, que de um outro ponto de vista o isolamento social tinha uma carga, um interesse comunitário muito grande, né, era um isolamento social para o bem comum, né, mas mesmo assim Era uma prática de cuidado, né? quem pôde, né, exato, quem talvez tivesse né, assimilado isso, talvez tivesse assimilado assim com mais força e interesse, né, o isolamento social, né? Perfeito. E aí eu fiquei pensando aqui enquanto você dizia, justamente sobre isso, né? Quando a gente pensa em isolamento como prática de cuidado, me veio essa questão de cuidado como uma necessidade de política pública. As políticas públicas precisam estar aliadas a cuidado, porque senão a gente não acessa o cuidado com a saúde mental, né? Eu venho da educação, e na educação a gente discute muito a questão do cuidado como um elemento formador e essencial ali para a nossa prática educativa com as crianças. Mas na saúde mental, ou na saúde de modo geral, o cuidado também é um elemento necessário. Como é que vocês enxergam isso? Principalmente quando a gente pensa nessa saúde mental masculina. Para a mulher é fácil, porque a mulher a gente cola o estigma da cuidadora. E com o homem, como é que a gente faz? Tem essa oposição, né? A mulher fica no lugar de cuidado, de anfitriã, então parece que ficam reservados diferentes papéis, né? E aí que é cultural, é patriarcal, tem essa raiz, né? E o homem a figura, né, de mais virilidade, de força, né? E do ponto de vista, né, me parece que a questão de organização, né, da saúde pública, ela é um princípio, assim, é um vetor que precisa ser constituído, né? Sim. Então, acho que tem níveis de cuidado, né? E é indispensável, a meu ver, esse nível de cuidado em saúde pública, né? Mas você perguntava de uma diferença, você estava pensando numa diferença de políticas Também. públicas? Também. Mas como é que a gente pode pensar a qualidade de vida ou a garantia de acesso aos cuidados, à saúde mental do homem a partir dessa política mesmo de acesso, de cuidado, né? Não sei, de repente há estímulos, há espaços para acolhimento masculino. Como é que vocês percebem isso? Ou como é que a gente pode pensar em práticas para que o homem pratique o autocuidado, também
acesse essa discussão sobre saúde mental? Não sei, é só uma provocação mesmo. Tem uma coisa interessante, né? Quando você fala da mulher, por exemplo, cuidar da mulher, fiquei aqui lembrando. Geralmente eu tenho relatos de mulheres levando os maridos a um hospital ou médico e não o marido indo por si só, Sim. né? Sempre ele é levado por uma mulher, uma mãe ou uma esposa, enfim. Ou as filhas, né? Né? Ou as filhas, mas assim, é mais difícil você encontrar um homem que vá sozinho, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Agora, é interessante, quando você fala da questão de política pública, fiquei pensando um pouco em saúde mental. Eu acho que a gente tem um problema, infelizmente, no Brasil ainda, de políticas de saúde pública de uma maneira mais ampla, né? Que caminham junto, sim, com a educação. Né? Você precisa educar a população para a saúde. Ao mesmo tempo, você tem que ter na máquina pública, né? Não instituições, me fugiu a palavra, mas enfim, eu tenho que ter na máquina pública algum lugar onde essas pessoas possam recorrer. Espaço de acolhimento mesmo, né? Espaço de acolhimento. No caso da saúde, eu fico pensando, sim, por exemplo, no Outubro Rosa, eu ainda ouço, né, uma ou outra campanha de mulher, é importante você fazer a sua mamografia. Eu já não ouço, por exemplo, mesmo para, procure um proctologista para ver, né, verificar a sua próstata acima de determinada idade. Eu não vejo isso, né? Pode ser que esteja falando uma besteira, seja um desconhecimento meu, mas não vejo. São campanhas menores. São mesmo, campanhas sim. menores. Então, assim, o que se dirá da saúde mental, né? Até porque, se a gente pensar tradicionalmente, né, a saúde mental não é simplesmente eu dar um remédio, né, e olha, vai passar, ou eu fazer uma cirurgia e vai passar. Não, ela implica numa outra forma de abordagem multidisciplinar, etc., que se eu não tiver clareza disso, né, e não estigmatizar a pessoa por uma questão de saúde mental, né, porque assim, até na própria prática, na linguagem comum que a gente adota, né, quando a gente vê um sofrimento mental, etc., de emocional, mais ligado ao emocional, a gente diz, fulano é surtado. Só que o termo surto, né, ele já tem um peso muito maior, né, já é muito mais discriminador, já é mais excludente, etc. Então, se eu não tenho, né, nenhuma campanha, uma política pública de saúde, o que se dirá de acolhimento e tratamento e acompanhamento na questão mental, de saúde mental. Eu acho muito mais complicado, né? Um pouquinho do que nós conversávamos, né? Ou você tem um acompanhamento ambulatorial, quando você passa para um trabalho mais integrado, onde você tenha equipes multidisciplinares, são poucos os centros que efetivamente trabalham dessa forma, com profissionais, com trabalho integrado, onde você não esbarre aí em falta de pessoal, de planejamento, de projetos que possam dar cabo exatamente desse acompanhamento, desse tratamento das pessoas, né? Então, assim, a gente deveria, ao menos, né? E aí eu acho que tem um novo governo para isso, para pensar nisso. A gente tem que ter um trabalho conjunto de educação da população e de políticas públicas de saúde, né? Dar voz aos profissionais do SUS, repensar um pouquinho, né? Como é que nós podemos pensar e fazer a saúde acontecer de uma maneira mais prática, principalmente para aquela população que hoje não tem condição sequer de procurar um médico particular quando ela está doente. Isso mesmo. Dentro do programa do SUS, inclusive, a gente pensa essas questões a partir do território, né? E aí, quando a gente pensa território, a gente pensa no que está no entorno. É a parceria com a escola, são as questões de como é que o serviço social vai integrar e vai ajudar. Tá tudo muito integrado, de fato, né? É que nem toda a população tem acesso ou conhecimento a isso, mas eu acho que valeria muito a pena se você que está assistindo essa roda de conversa pudesse dar um pulinho lá na sua UBS, pertinho da tua casa, e bater um papo com a gerente da UBS, pensar como é que o projeto de saúde, de atendimento daquela unidade está sendo pensado a partir do território e integrada com outras políticas, acho que vale muito a pena. A gente aprende muito e aí é válido para nós, enquanto cidadãos, cidadãs, moradores daquele território, e aí a gente faz de fato
esse programa de saúde acontecer, né? A gente movimenta aí esse SUS que é nosso, que está aí para atender toda a população e que não é só a UBS nem o posto de saúde, o SUS abrange muitas outras coisas. Isso é muito legal. Adorei essa conversa. Última pergunta, só para a gente pensar. Última minha, que acho que a Dali também quer pensar. O Brasil ocupa um dos primeiros lugares no ranking de pessoas mais ansiosas do mundo aí. E aumenta significativamente o número de pessoas que consomem medicações para controle mesmo, né, de questões emocionais e afins. Como é que você enxerga isso, doutor? De novo, assim, eu não tô, assim, não sei, assim, teria que trabalhar, né, assim, uma pesquisa, assim, para encontrar os fatores, né, mais diretos para esse fenômeno. Mas, de novo, assim, eu parto do seguinte ponto, né, você circunscreveu, assim, né, você delimitou o Brasil, né? De novo, eu não penso que está no projeto, né, da natureza e dos brasileiros. Sim, não está né? no nosso DNA, né? Não está, né? Não está. Perfeito. Então, eu parto dessa premissa, né? Se não está estabelecido assim, de novo, né? O que leva a população brasileira a estar nesse ranking altíssimo e consumindo, aí ao que a gente é levado a pensar? Exato. Né? O que a gente é levado a pensar como, né, um país subdesenvolvido de terceiro mundo? Cada hora se diz uma coisa nessas nomenclaturas, né? A gente nem usa mais o terceiro mundo, mas é isso mesmo. A gente vai mudando. Mas um país periférico, Isso. melhor dizendo, né? Um país periférico e será que tem a ver com isso? Né? Historicamente tem seus fatores históricos, né, na formação, né, do Brasil. Projeto de sociedade, que projeto de sociedade? Eu acho que passa por aí para responder. Né? E quais outros interesses também? Né? Vem aqui, e o Brasil é um país grande, né? E desse ponto de vista, um país grande quer dizer um mercado grande. Então, um mercado que se consome muito. O Brasil é, nesse sentido, um mercado de interesse, né? No caso das vacinas, o Brasil também foi, né, visado. Né? Foi muito visado. Não fosse a estupidez, né, de quem podia arranjar isso, né, no governo, né, de minimizar isso, mas o Brasil estava ali, né? Bem colocado para logo receber. É um mercado, porque é um mercado. Né, Lídia? Então, o que põe a gente nesse ranking com essa quantidade de consumo? Eu acho que a gente tem que pensar, né, enquanto a nossa estrutura social, histórica, cultural. Né? E passa um pouco também, eu acho que pela saída mágica. Eu acho que entra, claro, um fator cultural, social, é um ponto de aquela vista coisa importante toda. também. Mas é aquela coisa. Eu tenho que resolver rapidinho o meu problema porque eu tenho que produzir. Isso. Não posso faltar no trabalho. Então, o que eu faço para não sofrer, doutor? O que eu faço para poder dormir melhor, doutor? E já tem perspectiva aí. Eu preciso sair rápido disso para voltar logo pro trabalho. Mas é nesse sentido que eu falo. Tem uma coisa aí de errado, né? A questão emocional, mental, etc. É do erro, porque é frescura, porque não é visível, porque, né, não está restrita a um órgão. Então, assim, eu preciso de saídas mágicas para isso. Eu também, por um lado, porque eu preciso da rapidez, eu preciso ser produtivo, aceito aquela coisa toda. E por outro lado, né, assim, eu não quero lidar, não quero dor, não quero nada, eu quero, né, festa. Preciso do remedinho que leva o slogan tomou, passou. Isso. Né? Então tem um pouco desse aspecto também que a gente não pode descaracterizar. Né? Eu acho que tudo isso vai contribuindo. Né? Todo mundo sai, né, para buscar estar melhor de alguma forma. Só que cada um dentro do seu recurso, com maior ou menor nível de responsabilidade ou não, né? Com saídas mágicas ou não, né? Um caminho mais curto, porque eu não posso parar. Né? Tem que voltar rapidinho para a ordem. Né? É isso.
Exatamente isso. O transtorno mental, né, a tradução no inglês, né, eles chamam de disorder. Disorder, Né? O disorder é fora da ordem, né? Fora do order. Então, é para corrigir mesmo, né? Tem muito o consumo de substância e o tratamento desse ponto de vista né, do ponto de vista da disorder, é para reabilitar, né? Para pôr na ordem de novo, para voltar a funcionar, né? É interessante que esse elemento, a funcionalidade, né? Ele é um elemento que fica vigorando, né? em todo o enquadramento diagnóstico, por exemplo, psiquiátrico, né? Né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Depressão. Uma depressão é uma tristeza, é uma tristeza leve, né? Fica assim como que num contínuo, né? Uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave, né? E o balizamento é sempre esse o elemento da funcionalidade. Está produzindo, isso impacta, como está a sua qualidade de vida, né? Esse é um critério que ele perpassa toda a classificação diagnóstica psiquiátrica. Tem sempre lá, né? Aquela variação clínica, mas que, digamos assim, quando transpassa um limiar, né, de funcionalidade ou de prejuízo da funcionalidade, é aí que eu marco o diagnóstico. Né? Antes disso eu posso ter toda a clínica, mas se não tiver marcado essa passagem da funcionalidade, então eu não marco o diagnóstico. Né? E eu fico com a sensação que desumaniza. Porque se a gente vai para funcionabilidade, se a gente vai para produtividade, a gente vai quase que no mecânico, quase que na máquina, né? E aí características mais humanizantes acabam ficando no segundo plano. Talvez. Segundo é pouco, né? Tô sendo modesta, né? Vai para outros planos. Acho que é isso. Dália? Não, eu acho que é isso. Quando o Edu tava falando, me passou assim, a gente tem realmente uma questão aí de, eu vou chamar de produtividade, né? Que é inerente. Eu fico pensando às vezes na barganha entre, Edu coloca, olha, a gente classifica, e a real, a gente classifica por nível de gravidade, né? E aí assim, a gente pega às vezes nas relações humanas gerais, é como se fosse feita uma barganha de quem é mais miserável, né? Então, se você chega numa roda, numa conversa, olha, eu estou com dor de cabeça, olha, mas eu passei mal, você não sabe o que me aconteceu. Não, olha, eu senti uma dor tremenda, eu fiquei chocado com fato tal, social, nossa, eu chorei a noite inteira. Parece que tem uma troca, uma barganha ali, de quem é mais, quem sente mais, quem sofre mais. Né? A gente tem que mudar o foco, não é na doença, na saúde, né? Então, mas a dor é um dos troféus exatamente. Ela tem exitosos que tem. E talvez essa, agora pensando, seja um pouco uma das diferenças, talvez, de gênero. Talvez para a mulher o sofrimento tenha aquela coisa, assim, um resquício do drama, do amor romântico da Idade Média, né? E para o homem não, ele já tem que ser o guerreiro, né? Colocar armadura, os estereótipos voltam. Exatamente isso. Eu não sei, isso foi assim, uma pequena viajada agora, a partir dessa fala. Olha, a conversa está ótima, mas a gente avançou aqui no horário. Queria então pedir para o Eduardo fazer suas considerações finais, indicações de autocuidado para esses homens que nos assistem e também para as outras mulheres que estão por aí e que se interessaram por este tema que a gente debateu hoje. Bom, eu vou ficar com a seguinte indicação, assim, o cuidado de saúde mental, ele é um cuidado de vida, é um cuidado de si mesmo, é um cuidado, porque não tem assim, né, é um cuidado genérico que incide sobre o que a gente, quando quer falar de saúde mental, recorta como sendo, isso é a saúde mental, né? Mas é um cuidado integral, né? É um cuidado assim de um bem viver, né? Um cuidado de não se envenenar e não se intoxicar procurando as distâncias, né? Isso é uma tarefa em tanto, assim, né? Isso daí tem um efeito
profilático, né, da maior envergadura, né? É o que conta, né? Só para não correr assim o risco de pensar em estratégia. A gente sempre dá nome, né? A gente sempre dá nome, mas cuidar da saúde assim de um ponto de vista mais genérico. Perfeito. Não sei se eu fui claro, mas cuidar sempre. Aí isso se especifica em medidas como, né, na prática de atividade física, no se alimentar, tudo bem, mas isso daí já são assim, já é efeito de pensar, né, esse outro tipo de cuidado, né? Já é caminho, né? Perfeito. Caminho, já é produção, né? Assim esperamos. Não é? Com certeza. Muito bom. Gente, queria agradecer por essa roda de conversa. Eduardo, foi muito bom receber você aqui. BT tá sempre de portas abertas para bater papo com a gente, para bater papo com o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. E estamos aqui, né, Dália? Seguimos aqui firme e fortes. Com certeza, assim, costumo dizer que, assim, a gente, todo mundo quer ser feliz, mas o importante é pensar que não existe um país chamado felicidade, né? É sempre no fazer, é no movimento que a gente pode perceber, olha, estou bem, estou mal, estou feliz, hoje agora estou alegre, agora estou triste, enfim. E é essa flexibilidade que permite que a gente consiga ir caminhando, né? Então, assim, tem dificuldade, compartilha, procura ajuda, procura apoio, converse, né? Pratique atividade física, vá ao médico, procure um psicólogo, converse com um amigo, não tranque. Eu acho que assim. É um não movimento, né? É o movimento. É exatamente isso. Perfeito. Tudo bem, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre que cuidado é um ato contínuo e coletivo e que a gente puder fazer por nós e pelos outros é sempre importante. Até a próxima roda de conversa. Espero contar com vocês sempre. Tchau, tchau.